Ter liberdade é viver. Sermos iguais é viver. Amar é viver. E parar? Parar é morrer. Trata-se de momentos constantes, inúmeras desavenças, rotinas e quebra de regras, sonhos relevantes e crenças. A vida é ferir o coração violentamente e juntar os pedaços novamente, é estar sempre a aprender uma lição e a alimentar a mente. A vida é não estar preparado para coisa alguma. É não saber nada, não saber o que aí vem. Porque não é por termos nascido que sabemos o que vai acontecer ou que estamos preparados para aquilo que pode acontecer. Viver é, portanto, não ter preparação para nada. É ter alguém inesperado todos os dias e sermos surpreendidos constantemente, tanto pelo bem como pelo mal. Viver é ir a uma praia. É apanhar sol e mergulhar. É sorrir com os amigos. Beber um copo em qualquer lado só porque sim. É uma gargalhada, são abraços e beijos. Mas viver também é cheirar uma flor. É dizer um obrigado ou um desculpa-me. É cruzar-nos diariamente com pessoas que desconhecemos e que nada nos dizem. Mas também é ter a hipótese de olhar para quem se gosta e não ser preciso dizer sequer uma palavra. Viver é discutir, é aprender e é lutar. Aprender talvez seja uma das coisas mais importantes da vida. E lutar, porque ao traçar objetivos, devemos conseguir alcançá-los, porque temos de acreditar que somos capazes de o fazer. Ao acreditarmos, um dia havemos de lá chegar. Viver é atirar um prato ao chão, é gritar ou chorar de raiva, é sentir o vento a bater na cara, a pele a arrepiar-se e a pensar, divagar e sonhar. É ter responsabilidades e tomar decisões, umas melhores, outras piores, e quando nascemos, ninguém nos conta nada disto. Viver também é oferecermos um sorriso a alguém, mesmo sem motivo aparente. Não sabemos até que ponto é que nós estamos a mudar o dia dessa pessoa. Viver também é dar a mão, tanto por carinho ou por ajuda. É interrogar-nos sobre a guerra, sobre a fome, sobre a pobreza, porque viver também é sermos humanos e curiosos, pelo menos para mim. É termos também a consciência de que vivemos em sociedade. Cuidar. Cuidar é um conceito extraordinário, muito desenvolvido pelos enfermeiros, muito estudado na área de quem cuida. Não são só os enfermeiros, uma equipa enorme de pessoas. Eu falo daquilo que mais conheço. Há um estigma nos cuidadores, para os cuidadores. E esse estigma, do meu ponto de vista, é envolvido numa tal carapaça que varia de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, que o cuidador nunca é visto do ponto de vista político e económico como uma prioridade. Estou a falar na nossa realidade. Não é que os cuidadores ganhem pouco. Portanto, não há a preocupação em criar condições para as pessoas cuidarem e fazerem aquilo que querem, que é cuidar. Por exemplo, no caso dos enfermeiros, nós somos muitos, fazemos coisas que outros, noutras eras, faziam gratuitamente, no contexto religioso. Não é? Historicamente, quem cuidava de forma gratuita. Nós hoje somos pagos para cuidar. Mas isso tem que ver com outras questões. E isso acrescenta-nos responsabilidade. Por trás disto, por um lado,
valoriza-se muito a pessoa que ajuda a outra pessoa, a pessoa que cuida, a pessoa que salva vidas, a pessoa que ajuda os outros que estão a sofrer, não é? E isso dá-nos um determinado, do ponto de vista sociológico, é bem visto, não é? A representação social do enfermeiro, do médico, do auxiliar da ação médica, do assistente social, etc. Essa representação social, aquilo como as pessoas, a forma como as pessoas veem, é encapuçada de uma determinada imagem que está moldada. Não é pura, não é, na maior parte das vezes, as pessoas sentem-se obrigadas a reconhecer, é quase isto, a reconhecer que o outro tem valor. Quando não devia ser assim, devia ser espontâneo, não é? Eu cuido, que bom, não é? Haver alguém que cuide do meu pai, da minha mãe, do meu filho, mas isso é encapuçado. Nós conseguimos perceber este estigma por detrás dos cuidadores, quer sejam cuidadores formais, quer sejam cuidadores informais, há um estigma por trás disto tudo. Há sempre alguém que diz: Deus queira que isto nunca me aconteça, Deus queira que eu não tenha que fazer isto, Deus queira que eu não tenha que passar noites ao lado do meu pai que está prestes a morrer, Deus queira que eu não tenha que passar isto. É um estigma, é uma espécie de... há um tabu próprio relacionado com o sofrimento. E este tabu influencia diretamente a forma como nós cuidamos. E isto está pouco falado. As pessoas têm quase que vergonha de falar nisto. É isto que eu sinto. A experiência que eu tive há uns anos atrás, relativamente curtos, com a doença do meu pai, permitiu-nos perceber, e até em família, perceber que o fim vai fazer parte. E o meu pai ajudou-nos muito também a preparar essa sua partida, no sentido de ele próprio estar perfeitamente consciente que ia partir. E do nosso lado houve aqui a preocupação de o acompanhar e de lhe dar forças para ele perceber que era um percurso de vida e que iria terminar nessa fase. Tínhamos depois o outro aspecto, que era a minha mãe, que era essencialmente a cuidadora do meu pai, e a quem nós tínhamos que os amparar aos dois e deles próprios perceberem que eles continuavam a ser a mesma parte e que precisavam de apoio, em termos da prestação de cuidados, de apoio, de muito carinho e de muito amor. E foi importante para nós, e para mim particularmente, estar presente para dar uma mensagem de que cada dia é uma vitória e que, portanto, desistir não estava no caminho que estava a ser traçado. E o meu pai apoiou-nos também muito nisso. Agora, logicamente que para nós era doloroso ver que era um processo de decadência diária, praticamente. Mas que o sentimos sempre pelo facto de estar acompanhado, pelo facto de se sentir útil, mesmo nas limitações que ia tendo, e logicamente que fisicamente foi deixando de poder colaborar em determinadas coisas, mas mentalmente e em termos de conversa tinha a capacidade de nos apoiar e ajudar, fez com que ele efetivamente partisse em paz e que se sentisse amado até ao fim. Paralelamente, tínhamos a minha mãe, a quem nós também tínhamos, ela especialmente e como a grande cuidadora do meu pai, a ter a necessidade efetiva, que nós sentimos a necessidade também de não só a aliviar a ela, porque como cuidadora corria o risco nós sentimos que corria o risco de haver ali uma saturação muito, muito grande do apoio que era 24 horas necessário e, portanto, houve ali a nossa necessidade também como filhos e netos de a aliviar
e de não só olharmos para o que estava doente, mas para o que estava a cuidar e também de irmos apoiando. E, portanto, nesse aspecto, assumimos-nos todos como cuidadores, no fundo, uns dos outros, em termos de rede de solidariedade entre uns e outros, de nos revezando, de nos dividindo, de uma forma extraordinariamente voluntária, sem termos que negociar uns com os outros isto, mas atendendo essencialmente ao bem-estar de todos. Houve um momento, de facto, em que ele desistiu, disse que não queria mais ser tratado, porque a agressividade dos tratamentos eram de tal forma violentas que ele próprio disse que eu sei que vou morrer e, portanto, deixem-me morrer com a minha capacidade e o meu discernimento sobre tudo o que está à minha volta. Portanto, eu não estou a sofrer, eu não estou... Mas isto o que é que me vai prolongar? Mais uma semana, mais um mês? Não é isso que faz a diferença. E, portanto, ele preparou o caminho. Então escreve uma carta para os netos, muito interessante e muito que foi lida na missa de corpo presente, em que ele pede aos filhos e particularmente aos netos que cuidem da avó. Portanto, virou-se aqui exatamente aquilo que todos nós tínhamos sido os cuidadores dele. É ele que nos dá um pedido, que nos deixa um testemunho de agradecimento da vida que teve, mas a pedir que efetivamente aquilo que fizemos com eles se vá perpetuando e que as novas gerações também vão cuidando dos seguintes. Solidão é uma palavra que ecoa na minha cabeça e que tem tomado dimensões diferentes, muito recentemente, daquelas que eu julgava que ela tinha. Desde que me tornei cuidadora dos meus pais há cerca de ano e meio. É como se eu estivesse no lado de sombra da lua, enquanto cuidadora, sem ser vista por ninguém, ignorada. E eu acho que ignorada até de uma forma muito ativa, porque as pessoas que sabiam da questão se limitavam a perguntar-me: então os seus paizinhos como é que estão? Nunca me perguntavam como é que eu estava. E eu não me apercebi de como é que eu estava, porque estava dedicada a cuidar deles. Esta solidão talvez me tenha transformado, como transformou outras pessoas que eu conheço, que passaram pelo mesmo, ou que têm passado pelo mesmo processo. E eu apercebi-me agora da dimensão da solidão dessas outras pessoas e de que eu própria não lhes tinha sabido dar valor, nem tinha sabido estar com elas, nem tinha sabido perguntar-lhes como é que elas estavam, nem me tinha preocupado com elas, as tinha esquecido, tal e qual como fui esquecida. E eu não me estou a queixar, não estou a dizer que tenha sido, eu não estou a fazer um ato de autocomiseração, de maneira nenhuma. Eu estou a chamar a atenção para a sociedade, para o papel que a sociedade em geral deve ter nestes casos. Nós somos seres sociais e esta questão muito complexa não é um problema, é uma série de problemas numa questão muito complexa, poderiam ter soluções se a sociedade não nos condenasse ao ostracismo enquanto cuidadores, que foi o que eu senti. E às vezes, é engraçado isto, às vezes bastaria que as pessoas me ouvissem ou quisessem ouvir. Nunca tive alguém que quisesse ouvir, partilhar ao menos um bocadinho daquilo que eu estava a passar. Em determinada altura nós tivemos a necessidade de fazer algumas adaptações em casa, nomeadamente em termos de uma cama articulada, que sentimos que havia necessidade, e começámos a recorrer a algumas instituições à procura de apoios. E infelizmente não tivemos resposta. De facto, a nossa maior dificuldade foi sentir incapacidade no exterior de apoios que nos viessem, em primeiro lugar, ajudar e ensinar como é que se lida
com uma situação destas, porque nós também não sabíamos. Tivemos sempre o acompanhamento excelente da parte do hospital, de quem seguia o meu pai, mas mais da parte da saúde propriamente dita. Agora, do cuidar de como é que se ajuda a levantar, como é que se ajuda a deitar, como é que... nada, não tivemos resposta nenhuma. Quando fomos à procura dela no exterior, de facto, tivemos muita dificuldade e sentimos que há uma lacuna muito grande a esse nível de serviços. Ainda se pôs a hipótese de ainda começarmos e pedimos ajuda em termos de encontrar apoio de pessoas que pudessem vir dar uma ajuda, também sem resposta. Portanto, em algumas instituições até uma questão burocrática muito pesada, até darem uma resposta, portanto, com requisitos grandes ao nível de documentação para avaliar se valia a pena ou não virem visitar e fazer o levantamento das necessidades. E, portanto, isso aí foi algo que, em determinada altura, nos animou no processo, de sentirmos que estávamos entregues a nós próprios, sozinhos, não era? E que, portanto, tínhamos que nos valer. Na nossa perspectiva, isto se calhar deu-nos mais força, portanto, ajudou-nos a não baixar os braços, a fazermos por nós. Temos um sobrinho que, em determinada altura, estudou enfermagem, e que foi ele que foi o nosso mentor e que ajudou o avô, como é que se levantava, como é que se deitava, determinado tipo de administração de medicamentos também, como é que podia ser feita de melhor forma, mas em termos institucionais propriamente dito, aí sentimos de facto uma lacuna muito grande e uma falta de apoio muito grande e sem haver resposta para nós. Embora haja instituições que nos podem auxiliar a cuidar, ou seja, que nos possam ir lá dar banho, ou dar o almoço, ou o jantar, ou enfim, nem todos os doentes, nem todos os nossos parentes aceitam esse tipo de intrusão, de entrada em casa, na sua intimidade, na sua privacidade, de pessoas que não conhecem e que, obviamente, e cuja simpatia muitas vezes é plástica. Aconteceu com os meus pais. Meu pai recusou-se terminantemente a que lhe fossem dar a comida, a receber comida de fora, embora a comida não ficasse cara. Eu tinha de o fazer todos os dias, tinha de deixar, quando eu não podia, tinha de deixar as refeições feitas para ele as aquecer. E muita gente me perguntava, mas porquê é que tu aceitas isso? Porquê é que tu não exiges? Porquê é que tu não convences os teus... Eu não posso, eu não podia. Eu filo uma vez ou duas, tentei, e eles disseram que não. E eu acho que nós não nos podemos esquecer que as pessoas que nós estamos a cuidar têm direitos. Elas não perdem os direitos porque são cuidadas, porque estão doentes, porque precisam de ajuda. Não podem perder esses direitos. Portanto, quando eu digo que é uma questão muito complexa, há aqui tanta coisa a equacionar, não é? Os direitos das pessoas não são só os direitos dos cuidadores, mas dos cuidados que têm de ser entendidos. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós temos de caminhar no sentido de nos educar a nós mesmos agora, que ainda não estamos a precisar de cuidados, porque isto é uma questão de educação. Nos educar a nós mesmos e as pessoas e as instituições que nos podem vir a ajudar no futuro num processo e num caminho de autorrespeito e em que nós confiamos uns nos outros. E em que nós... Eu devo dizer que às vezes via pessoas entrarem lá em casa, acabaram por depois ir dar o banho ao meu pai todos os dias, com as suas fardas e tal, com aquela forma de falar. Então, sim, a mesma coisa, e eu ouvi o meu pai lá dizer, pronto, é tão plástico tudo isto. As pessoas têm o direito de entender isso, não é? E de não o querer. E há pessoas mais exigentes e pessoas menos exigentes. E por isso é que não se pode fazer tábua rasa, nem se pode entender todos os cuidados e todos os cuidadores da mesma forma.
É por isso que isto é tão complicado. Dedo não ir para trás. Força. 3. Respirar fundo. Encher pelo nariz. Soprar. 4. Boa. Encher para cima. Sopra. 5. 6. Força. 7. Força. 8. 9. Mais uma vez. Trabalho com a população idosa há quase uma década. Eu sinto que não só temos que promover o bem-estar deles, temos que fazer a nossa... Eles estão preocupados não só com a nossa manualidade, com o nosso desempenho profissional, mas também com o desempenho da parte humana. Portanto, temos que tentar ter a escuta ativa. É muito importante a escuta ativa nos idosos. É muito importante que os saibamos escutar, porque eles não precisam só da parte técnica, da nossa parte da manualidade. Principalmente quem vive institucionalizado, quem vive num lar que saiu, que deixou as suas casas, que deixou tudo para trás e que vai para uma instituição, reste-se depois às regras da instituição. Não são eles que se têm que adaptar a uma instituição, somos nós que temos que adaptar a nossa técnica e as nossas capacidades a eles. E não só é importante que nós adaptemos a nossa manualidade, como também adaptemos também a nossa forma de estar perante o estado deles, perante a saúde deles. Temos que saber ouvir, saber escutar, porque o facto de eles estarem com os objetivos já definidos, já uma longa vida em que seguiram têm os filhos criados, têm os netos com os seus objetivos findados, eles pensam que estamos na reta final e nós temos que tentar, nós profissionais de saúde e eu enquanto fisioterapeuta, tento-lhes dar alento, tento não só passar a minha parte técnica, não só trabalhar com eles na parte física, mas também na parte psicológica. Saber valorizar o idoso é muito importante que eles se sintam ainda úteis na sociedade, porque a pessoa está lá, a carroçaria, como eu costumo brincar, a carroçaria está velha, mas o espírito da pessoa está lá. Nós não mudamos a nossa maneira de ser. Se a pessoa estava habituada a ser uma pessoa ativa e começa a ver a sua vida a ficar demasiado dependente e a ficar demasiado limitado ao seu espaço, não é? E num lar, numa instituição, por muitos cuidados que se tenha, nunca é igual à nossa casa. Nós temos que tentar chegar a eles, tentar chegar o que é que nesta pessoa, e cada pessoa é singular, o que é que nós podemos fazer melhor, o que é que nós poderemos melhorar, não só fisicamente, como também a parte psicologicamente. O trabalho em equipa, não só dos fisioterapeutas, com médicos, enfermeiros, todos nós, trabalho multidisciplinar, é muito importante. A equipa multidisciplinar, o trabalho em grupo é muito importante trabalhar no sentido de promover a qualidade de vida no idoso. Todos os profissionais que trabalham nesta área, que trabalham, portanto, relacionado com idosos e com problemas oncológicos, em cuidados paliativos, necessitavam ter uma formação específica para trabalhar nesta área. Todos nós necessitávamos ter mais formação, porque somos submetidos, não só o utente é submetido ao stress, mas também nós próprios somos postos em tensão, é um novo desafio, não temos ferramentas suficientes para trabalhar nesta área. Havia necessidade de haver mais formação e cada vez mais está a existir, mas mais nestes casos tivéssemos apoio, não só apoio psicológico para os utentes, mas também apoio psicológico para os próprios profissionais de saúde, para aprendermos a lidar com essas emoções, com a nossa capacidade de lidar com cada caso. Cada caso é diferente e havia necessidade. Muitos lares que já têm esse tipo de formação, há muitos lares que já estão abertos a ter um profissional de saúde, um psicólogo que ouça os profissionais de saúde, mas muitos ainda não estão abertos a essa necessidade e seria muito importante que houvesse essa abertura não só para os profissionais, e quando falo de profissionais de saúde também falo em auxiliares, em cuidadores dos lares, portanto não só os profissionais de saúde, mas também toda a equipa que trabalha num lar. Era muito importante essa necessidade, é uma necessidade muito importante na nossa sociedade.
os cuidadores cada vez são mais incógnitos, cada vez parecem sentir menos direito de falar dos problemas, cada vez são menos ouvidos e cada vez são mais numerosos. E isto é uma questão que está a alastrar a sociedade toda, é um problema que nos toca a todos e é um problema que nós, como gente inteligente, tem de acabar por resolver e solucionar, não acham? É importante nós respeitarmos a dignidade de cada ser, principalmente esteja em vida ou no final da sua vida. Portanto, é importante o respeitar o ser humano, não só antes, no seu envelhecimento, ou no seu quadro estável, quando está estável, mas também no final da sua vida, no momento da sua morte. É importante viver a vida e viver também a morte. E penso que é muito importante, esta frase é muito interessante. Antes de sermos um bom profissional, temos que ser um bom ser humano. E eu, todos os dias, tento ser as duas. Espero conseguir. Gostava de deixar uma mensagem de esperança, mesmo sabendo que algo que nós não queríamos que acontecesse venha a acontecer. É importante nós desempenharmos um papel junto de quem está a necessitar de nós apresentarmos como a luz para essa pessoa. Portanto, alguém que vem, mesmo que depois a gente a seguir saia a chorar e perceba que está difícil, mas apresentarmos junto de quem precisa de nós naquele momento, nós nos apresentarmos ali mesmo, alguém que está a dar força, que está a dar energia àquela pessoa e que precisamos dela. Quem está doente, quem está numa reta final, precisa de se sentir amado e de sentir que nós acreditamos nele e que o queremos. E que isso, seguramente, pela experiência que eu tive, isso tranquiliza muito o outro. E a nós enche-nos de um dever cumprido, de que acrescentamos e que tornamos aquele dia mais risonho para quem está doente. Partir com dignidade. Não é? Eu pensei no tema e na forma como falar sobre partir com dignidade quando se chegou ao fim, independentemente da idade, e fez-me lembrar que nós procuramos sempre ser pessoas e nisto de ser pessoas normalmente só se é pessoa para o vulgo da comunidade onde nós estamos quando fazemos história. E tudo isto tem um cunho impressionista. É como se a vida fosse uma pintura impressionista de pequenos pontos e cada um de nós fosse um ponto. E depois tudo junto dá um rosto, não é? É o rosto que nós podemos chamar pessoa. Para nos tornarmos pessoas, nós temos de ter dignidade. Desde o princípio, durante o meio e no fim. Ser pessoa no fim, e é disto que se trata, procurando a nossa dignidade, temos que compreender aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos fez durante a vida sorrir para a vida, mas também no final a despedida, e ser dignos nesta despedida. Para juntarmos depois os pontinhos todos, chegarmos a um determinado rosto, que é o nosso rosto, e fazermos a nossa história, ficarmos na história da nossa vida, de forma a que a vida seja cada vez mais uma forma de estar e de ser mais apetecível.
Quando nascemos, não sabemos que tudo tem um fim. Se calhar até achávamos que a vida era no outro, mas descobrimos realmente que tudo tem esse fim. Hoje morri e vim até à praia. Porquê? Porque quando se morre, pode-se ir onde se quer, ser o que queremos e quem queremos. Não há restrições, compromissos com horas para acordar, para entrar e para sair. Não há sequer dinheiro que nos impeça de ver o mundo, de irmos onde queremos. Vim até à praia e não sei para onde vou a seguir. Mas a verdade é que isso não é um problema. Continua-se a sorrir, a ver, e quem sabe se não somos mais felizes do lado de cá do que éramos do lado de lá. Ou será que não estou a viver na mesma? Ouço muita gente dizer que tem medo de morrer, mas a morte não tem de ser assustadora. A vida também é a morte. Ela é inevitável, e se o é, temos de a aceitar. O ser humano muitas vezes não quer encarar que tem um prazo de validade. Mas quem disse que o prazo de validade tem de ser mau? Ele muitas vezes dá intensidade àquilo que se realiza. Às vezes também come iogurtes fora do prazo. E eles continuam a saber-me bem. Não me ensinaram que era morrer, tal como não me disseram que era a vida. Porque é que a morte tem de ser um vazio? Porque é que a morte vos obriga a parar? Porque é que tem o hábito de especular antes de lá chegar? Não tem de não ver mais. Basta imaginar. A morte pode ser positiva. É só preciso acreditar. Quando partirem, não levam nada. Os bens materiais ficam, mas ficam também as lembranças, memórias e saudades, que podem nunca passar, independentemente das idades. E isso é mesmo muita coisa.